Pensar demais é a maneira mais eficiente de se afastar da sua verdadeira essência. Parece absurdo, afinal, sempre nos ensinaram que a mente é um instrumento magnífico se usado corretamente. No entanto, quando é usada de forma errada, torna-se muito destrutiva. Para ser mais preciso, não é tanto que você usa sua mente da forma errada. Você, normalmente, não a usa de jeito nenhum. Ela é que usa você. Esse é o problema. Você acredita que é a sua mente. Esse é o delírio. O instrumento tomou conta de você. Aquela voz incessante na sua cabeça, que narra, critica e analisa cada momento, não é a sua identidade. E ainda assim, você vive como se fosse. O pior é que essa confusão faz com que você enxergue um mundo filtrado por padrões que nem sequer escolheu. Enquanto isso, a verdadeira liberdade e clareza estão escondidas, aguardando para serem descobertas. Ouvir seus pensamentos, de fato, é a chave para entender a si mesmo e o que está à sua volta. Mas isso só é possível quando você para de lutar contra o fluxo e começa a observá-lo. É um processo que poucos dominam, mas transforma tudo: suas decisões, suas relações e até a sua paz interior. Quer saber como funciona? Chegou a hora de abrir os olhos para uma nova maneira de se conectar consigo mesmo e com a vida. Você já reparou naquela voz que parece não calar nunca, comentando sobre tudo e todos como um narrador incessante na sua cabeça? Essa voz, muitas vezes crítica ou preocupada, é só parte do que sua mente faz, mas não é quem você realmente é. Imagine que está sentado assistindo a um filme. A voz interna é como o locutor e você é o espectador. A mágica acontece quando você percebe que pode se desligar desse falatório e observar o que realmente importa, como o som das folhas ao vento ou o sabor de um café quente. Essa percepção muda tudo. A mente tem a habilidade de transformar até pequenos problemas em grandes tempestades. Lembre-se daquela vez que você relembrou algo embaraçoso e passou o dia desconfortável. Pois bem, isso foi a sua voz interna no comando, ampliando algo que já deveria ter ficado no passado. Ao identificar que você não é essa voz, mas quem a ouve, surge a possibilidade de dar um pause e escolher o que você quer focar. Uma prática simples para começar é sentar em silêncio por 5 minutos e observar os seus pensamentos como se fossem nuvens no céu, apenas passando. Ao treinar essa habilidade de observador, você começa a se distanciar do turbilhão de pensamentos que drenam a sua energia. Sabe aquela sensação de sobrecarga mental no fim do dia? Não é só o cansaço físico, é sua mente correndo em círculos sem trégua. Tente esse exercício. Ao se deitar, pergunte-se: que pensamentos realmente importam hoje? E veja quantos deles não eram relevantes. Esse hábito cria espaço para a clareza e, pouco a pouco, a paz se instala. Com o tempo, reconhecer que o verdadeiro eu é quem observa a mente e não o que ela cria, permite abrir portas para experiências mais profundas. É como sintonizar a frequência certa de uma rádio, depois de anos ouvindo apenas um chiado. E é exatamente essa sintonia que vai prepará-lo para um próximo passo essencial: entender e lidar com as emoções que insistem em passar o seu dia a dia. Gostou desse primeiro passo ou prefere ajustar antes de continuarmos? Quantas vezes você já se viu revivendo algo doloroso que aconteceu há meses, até anos atrás? As emoções podem parecer como malas pesadas que carregamos, mas muitas vezes é o apego à memória e não o evento em si que o mantém preso. Imagine você está segurando um copo d'água. No início é leve, mas se mantê-lo erguido por horas, ele se torna insuportável. O mesmo acontece com as emoções. Segurá-las por muito tempo só aumenta o fardo. O alívio começa quando você decide colocá-las de lado. Liberar suas emoções não significa ignorá-las, mas acolhê-las. Pense em uma tristeza profunda que você já sentiu. Em vez de reprimi-la ou se perder nela, experimente nomeá-la. Estou triste porque algo importante foi perdido. Depois, dê espaço para senti-la sem julgamento. Um exercício prático
é escrever sobre a emoção em um único papel, como se fosse uma conversa com ela. Pergunte: o que você quer me ensinar? Muitas vezes, só isso já traz um entendimento maravilhoso que antes parecia impossível. As emoções, por mais intensas que sejam, são passageiras. É como uma tempestade, forte e assustadora, mas nunca permanente. No entanto, quanto mais você luta contra o vento, mais difícil fica caminhar. Da próxima vez que sentir raiva ou frustração, experimente fechar os olhos, respirar profundamente e repetir para si mesmo: isso vai passar. Esse simples ato de aceitação já começa a dissipar a energia que prende a emoção a você. Ao aprender a deixar as emoções fluírem, a vida ganha leveza. É como abrir as janelas de uma casa fechada há muito tempo. O ar fresco entra e o ambiente se transforma. Mas, para continuar nesse caminho, é preciso ir além e soltar também a necessidade de controlar o que está fora do seu alcance. Vamos explorar isso juntos. A ideia de controlar tudo ao nosso redor é sedutora, mas pense bem, quando foi a última vez que algo saiu exatamente como você planejou? A vida é cheia de variáveis imprevisíveis e insistir em controlar cada detalhe só gera frustração. É como tentar segurar a areia com suas próprias mãos. Quanto mais força você aplica, mais ela escapa. Aceitar que a incerteza é parte natural da vida é o primeiro passo para viver com mais paz. Afinal, o inesperado pode trazer surpresas tão boas quanto desafiadoras. Muitas vezes, o desejo de controle nasce do medo de algo dar errado, quando nunca revisou uma decisão 1000 vezes, tentando prever cada decisão, cada possível resultado. A ironia é que essa busca por segurança pode nos paralisar. Uma simples maneira de lidar com isso é substituir a pergunta "como posso evitar problemas?" por "como posso enfrentar o que vier, independente do que seja?" Se você já conseguiu improvisar um almoço delicioso com poucos ingredientes, sabe que nem tudo precisa de planejamento rigoroso. Confie na sua capacidade de adaptação. Soltar o controle também significa confiar no fluxo natural das coisas. Imagine um rio correndo. Ele não luta contra as pedras, mas se ajusta e segue o seu curso. Da próxima vez que se sentir ansioso por algo que não depende só de você, como uma entrevista ou um relacionamento, lembre-se do rio e pergunte-se: estou fluindo ou lutando contra a corrente? Praticar essa mudança de mentalidade, mesmo em situações pequenas, já faz uma grande diferença. Ao abandonar o controle, você começa a enxergar oportunidades que antes estavam ocultas pelas preocupações. É como limpar a lente de uma câmera e então ver a paisagem com toda a nitidez que ela pode te oferecer. Isso não significa desistir de agir, mas confiar que nem tudo precisa ser moldado para funcionar. E essa confiança então abre espaço para viver com mais autenticidade, o que nos leva a um ponto essencial: aprender a viver com o coração aberto. Abrir o coração pode soar como algo meio clichê, uma frase vazia, mas é um dos maiores atos de coragem que alguém pode fazer. Viver com o coração fechado, preso ao medo de sofrer ou de ser rejeitado, é como morar numa casa com todas as janelas trancadas. Você se protege, mas também impede que a luz e o ar fresco entrem. Viver de forma aberta não significa sentir dor, mas escolher não deixar que ela crie muros ao seu redor. É arriscado? Pode ser, mas as melhores conexões e experiências sempre surgem quando estamos dispostos a arriscar. Muitas vezes fechamos o coração porque acreditamos que estamos nos protegendo. No entanto, essa barreira também nos impede de sentir muitas coisas boas, como a alegria de um abraço sincero ou a surpresa de um gesto inesperado. Da próxima vez que sentir vontade de se fechar, experimente uma pequena abertura. Por exemplo, sorria para alguém na rua ou inicie uma conversa sem medo do julgamento. Pequenos atos de vulnerabilidade treinam sua mente para entender que não é perigoso ser você mesmo. Estar de coração aberto não significa ignorar a dor, mas aceitá-la como parte do processo. Imagine que você está cultivando um jardim. Algumas plantas florescem, outras murcham, mas tudo faz parte do seu ciclo.
Quando você se permite viver plenamente, descobre que até as experiências mais difíceis carregam aprendizados valiosos. Uma forma prática de começar é refletir diariamente sobre o que lhe trouxe alegria e o que lhe trouxe desafios, agradecendo por ambos os casos. Isso ajuda a nutrir uma abertura emocional de forma consciente. Ao viver com o coração aberto, você passa a experimentar a vida de uma forma mais rica e significativa. As pessoas sentem essa energia em você e se conectam de maneira genuína. Mas essa abertura exige algo ainda maior, uma liberdade interior que transcende as barreiras externas. Quer saber como encontrar essa verdadeira liberdade? Liberdade interior é aquela sensação rara e poderosa de ser inabalável, mesmo em meio ao caos. Não se trata de viver sem problemas, mas de não ser dominado por eles. Imagine que você está de olho em um furacão. O mundo ao seu redor gira em alta velocidade, mas no centro tudo está calmo. Essa é a essência da liberdade interior. Um estado de paz que não depende das circunstâncias externas. É possível cultivá-la, mas exige prática e autoconhecimento. Quantas vezes você já se viu preso a expectativas que nem eram suas? Talvez o desejo de atender às demandas dos outros ou de se adequar ao que parece certo. Liberdade interior começa quando você se permite questionar todos esses padrões. Um bom exercício é perguntar a si mesmo: eu realmente quero isso? Ou é algo que eu devo querer? Esse simples ato de refletir pode abrir portas para escolhas mais autênticas, conectadas ao que faz sentido para você e não ao que o mundo lhe impõe. Descobrir a verdadeira liberdade interior é um caminho contínuo, mas cada vez mais traz recompensas absurdas. Quanto mais você se liberta de julgamentos, expectativas e apegos, mais espaço cria para coragem e autenticidade. Nesse momento, aproveite a seção dos comentários para deixar qual é a sua verdadeira opinião e por onde passa a sua verdadeira liberdade interior. Te vejo lá.